Boa noite, iniciamos mais uma edição do Saúde em Dia, Encontro Marcado. Estou aqui, como sempre, com o Dr. Zé Maria Filomeno. Este é um programa transmitido pela rede Bom Demais. Então, os internautas podem assistir pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelas nossas redes sociais também. No programa de hoje anunciamos uma entrevista com a doutora Leila Carla da Cunha Silva Magalhães, ela que é médica patologista, secretária de saúde do município de Itapipoca. Vamos aguardar que ela entre aqui no programa para nós conversarmos a respeito da Covid-19 no interior do estado, da Covid-19 naquela região. Podemos falar um pouquinho também de patologia e vamos àquela conversa de sempre, né, doutor Zé Maria? Aquela conversa, conhecer um pouco melhor essa gestora de saúde do município de Itapipoca. Tudo bem, doutor Zé Maria? Boa noite, doutor Mourão. Isso, lembrando o doutor nosso Mourão, gente amigo, fazia muito programa com a gente. Isso. Doutor Arruda, né? Doutor Arruda Bastos, né? Boa noite aos ouvintes aí da rede Bom Demais, né? Boa noite a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelo YouTube, né? Pelas diversas plataformas aí da qual nós estamos transmitindo. Muitas notícias de hoje, doutor Zé Maria, como sempre, vai falar aí da decisão da segunda turma do STF. Não sei se já terminou, estava tendo o último voto. Terminou, então daqui a pouco nós vamos falar a respeito disso. Como sempre, vamos iniciar com os números da Covid-19. Mas antes, já vou saudar aqui o Robson Santos, que está assistindo o programa, a Núbia Cardoso assina o programa. Podem comentar, curtir, compartilhar o nosso programa de hoje. Eu não tenho notícia, vou logo avisando que notícia da Covid boa tá difícil de dar. Porque eu tenho aqui, doutor Zé Maria, os últimos números do CONAS. E os números do CONAS nunca foram tão assustadores, né? Porque eu tenho aqui o CONAS, nas últimas 24 horas, o CONAS é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. E eu sempre digo que é exatamente aquele apanhado que eu confio, porque vai diretamente com o aval do secretário estadual de saúde. Então, no último período, batemos todos os recordes de óbitos, 3.251 óbitos, 3.251 óbitos nas últimas 24 horas, elevando para 298.676 o número de óbitos total no Brasil. Em termos de casos confirmados, também no último período, 92.493, aliás, falando melhor, 82.493, elevando um total de 12.130.019 casos confirmados da Covid-19 em todo o Brasil. Então, esse número aqui realmente assusta, porque o número de 3.000, numa terça-feira, 3.251, quando os números eles aumentam a partir, normalmente, da quarta e quinta-feira, são os piores dias. Então, Zé Maria, esses números da Covid no Brasil? Olha, nós estamos vivendo, como eu tenho dito aqui, uma nova epidemia muito mais gravosa, muito mais letal, muito mais abrangente, muito mais do que o primeiro momento que nós tivemos, né, a partir de março do ano passado. Então, os números, nós estamos com uma pandemia praticamente 3 vezes maior, né? Chegamos a casa de 3.000 óbitos, enquanto que o auge da primeira fase, da primeira onda, chegou-se a uma média de 1.000 óbitos por dia, né? Triplicou-se, né? Mais que dobrou-se, quase triplicou-se o número de infectados, e com o agravante de que essa atual fase, essa atual variante, ela está causando danos de maior gravidade também em diversas faixas etárias, né? Não concentra-se os casos mais graves e óbitos na pessoas de maior idade e de comorbidades, né? Então, é muito sério o momento. Não, lamentavelmente,
se nós formos observar o que tem acontecido em outros países, em que a pandemia controlou-se ou reduziu-se a proporção do avanço da vacinação, né, isso também ocorrerá aqui, mas não há uma perspectiva a curto prazo da vacinação ela entrar num ritmo mais acelerado, né? Há notícias aí promissoras de importação de doses de vacina, chegada de doses de vacinas, de aumento da escala de produção do Butantan e da Fiocruz, mas ainda num ritmo muito aquém do necessário e com grande atraso, né? Já podíamos estar. A gente fica repetindo isso, mas é porque é o inconformismo, né? Não podemos, é um inconformismo com o desleixo criminoso de não termos providenciado, agilizado, antecipado, né, a compra de vacinas. Agora, olha, não há o que fazer. Infelizmente, não existe remédio milagroso, não existe um tratamento mais eficaz que nós pudéssemos passar a adotar. Não existe nem droga, não existe nem drogas experimentais, assim, de relevância, né, de promissoras no mundo. E o que se pode fazer é aumentar as medidas de distanciamento, precaver, a população se precaver, o Estado, as autoridades serem mais incisivos no controle aí, na imposição de medidas de isolamento e aumentar a eficiência do atendimento, multiplicar, quando possível, leitos e fazer tudo que for possível para tentar salvar as pessoas que estão ficando doentes. Bom, esse é o programa Saúde em Dia, encontro marcado, um programa que fazemos sempre às terças-feiras, iniciando às 19 horas até às 20 horas, 1 hora de programa, e ele é transmitido, como eu já falei, pelo YouTube, pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. É só procurar Rede Bom Demais, tem os links, entra em qualquer uma dessas plataformas, comenta, curta e compartilha. O Robson Santos, esta nova variante só está em crescimento devido à população abaixo de 50 anos, devido à falta de educação aos decretos. Vamos já começar a conversar a respeito dos decretos, e quando a doutora Leila Carla, que é secretária de Saúde de Itapipoca, entrar aqui no ar para participar do programa, nós vamos conversar a respeito do decreto do prefeito Felipe Pinheiro na região de Itapipoca. Vamos falar do Hospital Regional que iniciou o funcionamento, vamos falar do atendimento na UPA e nas unidades básicas de saúde também daquele município. Enquanto isso, eu vou agora dar os números do Ceará. Os números do Ceará, de acordo com a Integra SUS, os números do Ceará são os seguintes. Nós estamos agora com 13.048 óbitos desde o início da doença, desde o início da Covid-19 no ano passado, então esse número tem crescido muito mais rápido do que nos meses do ano passado, final do ano passado. Alcançamos casos confirmados 511.170 casos confirmados da Covid-19 no Ceará. Nós temos 75.466 pacientes em investigação. O número de exames realizados, o Brasil sempre destaque, aqui no Brasil sempre o Ceará é destaque, 1.618.983. Esses são os números do Ceará. Repetindo para quem entrou agora, vamos falar os números do Brasil. O número do Brasil nas últimas 24 horas, de acordo com o CONAS, 3.551 óbitos, elevando o número de óbitos para 298.676. E casos confirmados, 92.493, elevando para 12.130.019. Bom, vamos responder então aqui, doutor Zé Maria, o Robson Santos, que está assistindo o programa no Facebook, dizendo que essa nova variante ela tem responsabilidade desse crescimento, e a população abaixo de 50 anos, quer dizer, os mais jovens, que não estão guardando os decretos. Então nós já falamos em
programas anteriores, que realmente essa variante P1, que é a variante oriunda de Manaus, essa variante ela é mais agressiva, ela infecta com mais facilidade, ela é mais sintomática, leva os pacientes para o hospital mais cedo, e daí tem toda essa cadeia de complicação. E, inclusive, pacientes que já tiveram a Covid-19 no ano passado, estão agora contraindo essa variante P1. Então, variante B1 tem acontecido. O senhor considera que essa variante, mais os jovens que saíram aí para as festas, para as baladas, são responsáveis por essa explosão de casos? Olha, lógico que sim, né? Lógico que não é a única justificativa, né? Mas é uma concatenação de fatores. Nós tivemos o Brasil, salvo pequenos hiatos, pequenos momentos e em localidades assim específicas, nós nunca adotamos um distanciamento social bem eficaz, né? A partir do momento em que eu acho que teve dois fatores que foram muito negativos, né? Primeiro foi que realmente a população e as autoridades se precipitaram em afrouxar, né, as medidas de distanciamento quando os casos realmente regrediram significativamente a partir de meados de setembro, outubro do ano passado. Achou-se que aquela curva descendente era definitiva e que brevemente chegaria essa vacina, então estávamos já assim, numa fase assim, terminal, né, da epidemia. Teve também o evento das eleições, né, que envolveu diretamente o interesse de políticos, das autoridades, né, que estavam envolvidos aí no processo eleitoral, e por conta disso também se afrouxou bastante, se flexibilizou, teve muita tolerância, né? E se emendou, o processo eleitoral emendou com as festividades de final de ano, né? Meio de Natal, férias, Ano Novo, né? E tudo isso, nesse meio tempo, aportou a P1, né? A nova variante, né? E encontrou um campo fértil aí para se disseminar, para se proliferar, né? Também não teve vacinas, a nossa primeira dose de vacina acho que foi 20 de janeiro, 15 ou 20 de janeiro, e mesmo assim uma coisa muito simbólica, né? Pouquinhas doses distribuídas no Brasil inteiro. Tudo isso, Ruda, foi um conjunto aí de fatores, uma sequência aí de fatos, de acontecimentos que levaram a essa situação que nós estamos hoje. Bom, quero aqui agradecer a audiência da Lidu Albuquerque. Lidu Albuquerque está assistindo no YouTube, ela está botando o seguinte: parabéns pelo programa, doutor Arruda Bastos. E está fazendo aqui uma citação que aos 99 anos do Partido Comunista do Brasil. Tá certo? Ela está colocando aqui, está dizendo isolamento sim, aglomerar não. É o PCdoB. Qual partido? 99. PCdoB, está fazendo 99 anos. Na realidade, o PCdoB não tem 99 anos. Mas nós vamos depois discutir. Que é o seguinte, o PCdoB... Nós estamos concorrendo até com a live agora do partido comemorando 99 anos. O PCdoB era o antigo PCB, partidão, né? Ele era Partido Comunista do Brasil. Aí, com a queda lá, quando os partidos se formalizaram em 45, 46, né? Ele mudou o nome dele para Partido Comunista Brasileiro, né? Para dar mais autenticidade, para dar mais assim, brasilidade, né? Não é que era um partido de fora do Brasil, né? Depois, em 62, é que houve uma cisão dentro do Partido Comunista, em função aí de divergências aí em relação à revisitação do papel do stalinismo, e aí foi fundado o PCdoB, né? Mas aí só que o PCdoB atual se apropria do nome original do PCB, que era... mas nós vamos... Deixa para eles discutirem isso. Nós vamos conversar depois, tem uma longa história, existe uma série de argumentos que provam que nós temos, quer dizer, que o PCdoB tem 99 anos, mas aí vamos convidar nos programas
posterior, deixa a pandemia. O partido que tem 99 anos é o partidão do Prestes, né? E nós vamos... Pronto, que nós vamos conversar sobre isso. Ela diz o seguinte, bem que os cientistas falaram que a segunda onda estava chegando. Então aqui, quem está no YouTube, aproveita, curte o canal, aproveita, passa para o meu canal também, facebook.com/arrudabaixo, curta e aciona lá as notificações. Voltando para o Facebook, tá certo? Nós temos aqui mais Maria Lima assistindo o programa, obrigado aqui pela audiência, Lindete Monteiro, Mário Júlio, todos assistindo o programa aqui nas páginas do Facebook. Mais tarde nós vamos ver então pela emissora e pelos outros canais no Twitter e no Instagram. Falando que depois que terminar o programa, esse programa vai estar totalmente disponível na íntegra nas nossas páginas das redes sociais, tanto no YouTube como no Facebook. Quem não assistiu desde o começo pode rever desde o início. Bom, vamos falar um pouquinho, Tosa Maria, a respeito do novo decreto do governador. O governador editou um novo decreto estendendo aí o isolamento social até o dia 28 deste mês. E foram divulgados os números colocando como em média 40-42% o isolamento social, diferente do ano passado, que chegou a alcançar 50-53%. Doutor Zé Maria, e esse isolamento social no Brasil e aqui no Ceará? Olha, veja só, Brasil, cada estado, cada município tem a liberdade e a autonomia para ditar regras aí de isolamento, de restrições, né, de atividades. Aqui no estado do Ceará nós estamos no estado inteiro, né? Iniciou só em Fortaleza, mas na semana passada o governador Camilo Santana estendeu para todo o estado, o que ele não usa o termo lockdown, né? Distanciamento rígido, né? Nesse distanciamento rígido, a exceção de atividades consideradas essenciais, né? Supermercados, farmácias, unidades, assim, estabelecimentos de saúde, e algumas outras que eu não recordo, né? Elas estão facultadas a funcionar, as demais não, só por forma de delivery, entrega online, a domicílio e algumas até no sistema de drive-thru. E existe realmente uma espécie de toque não é nem toque de recolher, né? No início, nas primeiras medidas, ainda em fevereiro, né, tínhamos o toque de recolher a partir de determinado horário, né, da semana, dependendo do dia da semana, né. Pessoas só poderiam transitar nas vias públicas, né, inclusive nos passeios, né, nas calçadas, se com algum tipo de justificativa, com alguma ou dirigindo-se ao trabalho, à farmácia, ou fazer alguma compra, né. Agora isso não, isso está generalizado, né. Agora a questão só tem aquele ditado que papel aguenta tudo, né? Papel aguenta tudo. Não adianta colocar no papel, no decreto, no diário oficial, se não existe um cumprimento efetivo, né? E para ter um cumprimento efetivo, você tem que ter fiscalização com bom senso, né? Fiscalização com bom senso. Logicamente, você não vai, uma pessoa que está sentada na calçada da sua casa, você não vai multar, punir, né? Ou uma pessoa que está passeando com um cachorro na calçada, você não vai ter assim uma repressão tão contundente quanto um estabelecimento comercial, aí um bar, um restaurante, uma loja que está aberto, ou então uma confraternização, uma aglomeração de pessoas confraternizando, né? Então tem que ter fiscalização. Essa fiscalização muitos criticam que ela é seletiva, ela se concentra em determinados bairros, principalmente aqueles bairros mais centrais, mais assim
notórios, né, mais vistosos, a orlas da Beira-Mar, Praia do Futuro, e nos bairros mais periféricos ela não é tão contundente, né? Não sei se... Então é complicado, né? É um isolamento ainda muito na prática, né? Não estou falando na teoria, no decreto, no teor do decreto, né? O teor do decreto eu até concordo com ele. Em termos gerais, né? Poderia ter uma ou outra alteração, mas em termos gerais tá bom. Agora a população tem que colaborar e o poder público tem que exercer seu poder de polícia, né? De fiscalizar, de repreender e até de multar, até de prisões em flagrante podem ser feitas, né? Desde que de forma ordeira, né? Sem violência, sem truculência. Já há ligeiros sintomas de melhoras depois dessas medidas, né? Já há melhoras do número de internações, né? No número de casos, né? Muito leves ainda, né? Isso é verdade, doutor Zé Maria. O resultado do lockdown nós já estamos sentindo, começando exatamente onde a doença cresceu mais rápido, que é exatamente nos hospitais privados e dos planos de saúde. Nós estamos sentindo um certo platô, a se confirmar se esse platô não vai depois ter um acréscimo. Mas sem dúvida que a velocidade da transmissão, a velocidade do crescimento de casos confirmados caiu, sem dúvida, agora, principalmente agora nessa semana, quando já com 14 dias do isolamento, que é bom falar que qualquer isolamento que seja feito, qualquer isolamento social não tem um resultado de imediato, esse resultado só é sentido depois de 14 dias. Então nós estamos sentindo já algum efeito do não crescimento tão rápido como nós vimos. Quero saudar aqui a Marcília Cordeiro Alves, está assistindo aqui o Próprio Cordeiro, está assistindo aqui o programa, Jaqueline Filomeno também dando aqui boa noite. Daqui a pouco eu volto na página do YouTube. Deixa eu dar uma satisfação, nós anunciamos a presença da doutora Leila Carla da Cunha Silva Magalhães, que é médica patologista, para conversar aqui com o programa, também para nós falarmos a respeito da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. Queríamos ter uma ideia como anda o interior no que concerne a Covid-19, falar a respeito do Hospital Regional que teve o seu funcionamento iniciado, e também a unidade de pronto atendimento e as outras unidades dos municípios da região. Como também conhecer um pouco melhor da vida, da formação, da infância da doutora Leila Carla. Está com um problema técnico de participar do programa, se não for possível, fica então o nosso convite para a próxima semana. Bom, deixa só para quem está entrando agora, Zé Maria, é um número muito importante, eu quero repetir esse número agora nessa segunda meia hora do programa. Nós anunciamos às 7h os números do CONAS, números que só vão ser divulgados agora pelos veículos de imprensa. Então nós temos um número que é assustador, de 3.551 óbitos nas últimas 24 horas. E o número de casos confirmados, 82.493, mostrando que a doença ela está disseminada, espalhada por todo o Brasil. Continuamos em São Paulo, inclusive hoje eu considero o estado que, além ali do Sul, o Rio Grande do Sul, principalmente Porto Alegre, Espírito Santo, que Espírito Santo, então, Santa Catarina, Paraná, aí você chega ali em São Paulo e vai o mapa todo daquela cor realmente vermelha, de uma média móvel sempre crescente. Doutor Zé Maria, vamos mudar um pouquinho de assunto. Se a doutora Leila entrar, nós voltamos para falar um pouquinho da Covid. Dois assuntos da sua esfera aí jurídica. Uma tem a ver com a Covid, porque é uma decisão do ministro Marco Aurélio, que não recebeu aquela ação do presidente Bolsonaro, que queria parar, ou queria proibir o decreto de isolamento social no Rio Grande do Sul, na Bahia, e eu não lembro qual é o outro estado, eram 3 estados, sim, e lá no Distrito Federal. E ele não aceitou. Me explica um pouquinho, o que é que o Bolsonaro queria e qual a decisão do ministro Marco Aurélio? Não, o que o Bolsonaro queria era que fosse reconhecida a inconstitucionalidade
de algum desses decretos desses 3 estados, porque eles estariam da competência dos governos estaduais, né? Já que eles impõem, né, medidas que restringem, né, o que o Bolsonaro entende que são direitos fundamentais, que é o direito de ir e vir, né, das pessoas, o direito de livre transitar, o direito da liberdade de exercício do trabalho, né, que é um direito fundamental, o direito a exercer o seu trabalho e o direito a você empreender, né? E que tais restrições a direitos fundamentais dessa ordem só poderiam ser decretados excepcionalmente se o país tivesse submetido a um estado de sítio. E a Constituição só faculta que direitos dessa magnitude, de ir e vir, né, direito de ir e vir, de trabalhar, de empreender, só podem ser cerceados aí, excepcionalmente, mediante um estado de sítio, né? Que não poderiam, não obstante os estados terem essa faculdade de adotar medidas sanitárias, né, de combate à pandemia, né, os estados estariam extrapolando. O ministro Marco Aurélio, que é o relator desse processo, liminarmente entendeu não estar presente, né, essa situação, esse fundamento do presidente invocou e não concedeu uma liminar, né? Então, continuam vigorando, né, os decretos dos governadores, desses 3 governadores, porque só foram os únicos 3 que foram, né, questionados. Bom, doutor Zé Maria, saudar aqui no YouTube a Josemeire Barroso, aqui no programa. Boa noite aqui para Josemeire Barroso. Zé Teixeira, meu grande amigo, grande profissional da gestão de saúde, um abraço para ele. Janaína Pinto, todos com boa noite assistindo no Boa noite a todos YouTube. Também. Boa noite a todos aqui. Claro que eles estavam aguardando essa entrevista. E a outra pergunta, eu acho que você... vou fazer outra pergunta, deixa eu só saudar mais aqui na parte jurídica, é a decisão agora, há pouco tempo, da segunda turma aí do STF, nós vamos falar um pouquinho disso aí. Deixa eu só dar um aviso, tem outro assunto, Zé Maria, nem um aviso, é uma notícia que eu julgo importante, né, que a Associação Médica Brasileira, agora, a partir do ano passado, eu já falei no programa algumas vezes, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, eles tinham suas cúpulas, devidas cúpulas, dirigentes, médicos, por incrível que pareça, ligados a um negacionismo, tá certo? Ligado muito à estrutura da Presidência da República, principalmente ao Presidente da República, e não tinha uma posição firme com relação àquele uso de medicamentos que comprovadamente pela ciência não tem nenhum efeito benéfico dos pacientes com Covid. Hoje, finalmente, a Associação Médica Brasileira divulgou uma nota, importante nota, assinada por a grande parte das sociedades, inclusive a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, da onde o ministro da Saúde empossado hoje, Marcelo Queiroga, era presidente, ele teve que se afastar, falando textualmente vários pontos, explicando que cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina não devem fazer parte de nenhum protocolo, e tem lá todas as justificativas, são bem umas 20 ou 30 justificativas. Para isso eu convido aqueles profissionais de saúde que queiram ler, está inclusive no meu Instagram, só entrar no meu Instagram, no Instagram da Associação Brasileira de Médicos e Médicos para a Democracia, para lerem essa nota da Associação Médica Brasileira. Uma outra coisa que eu dei uma entrevista, Zé Maria, essa semana, que teve uma repercussão muito grande, foi na sexta-feira à noite, ao canal 247, ao Boa Noite do 247 Brasil, programa que tem grande audiência, e eu dei uma entrevista e falei, foi uma entrevista de mais de meia hora, e eu falei textualmente considerando que o Conselho Federal de Medicina também, eu botei também,
tem culpa no cartório com relação à situação da pandemia do Brasil. Saiu manchete nos jornais do Brasil todo, e aqui inclusive no jornal O Povo, que eu tinha dito que ele era o responsável. Não disse que era o responsável, mas que tem culpa, tem. Agora a Associação Médica Brasileira está colocando as coisas nos devidos lugares, porque eu acho que se o Conselho tivesse adotado uma posição voltada para a ciência desde o ano passado, isso tinha inibido o ministro da Saúde, o próprio presidente da República, as entidades médicas coordenadas pelo Conselho Federal de Medicina e pela Associação Médica Brasileira, são as duas instâncias superiores em termos de categoria médica no Brasil, nós teríamos um resultado melhor. Finalmente a Associação Médica mudou exatamente a sua postura, estamos aguardando a postura agora, embora eu ache difícil qualquer postura diferente, a não ser quando de uma nova eleição e a substituição da cúpula do Conselho Federal de Medicina. Mas o que é certo é que discretamente o ministro agora não é mais o Pazuello. Finalmente o ministro está uma semana sem assumir, assumiu hoje no finzinho do dia. Zé Maria, diga aí. Eu queria lhe perguntar exatamente isso, porque estranhou-se essa demora, né, na posse do novo ministro, porque ele foi indicado, se não me engano, acho que na segunda ou na terça-feira da semana passada. Né? Eu acho que no dia que nós fizemos aqui o último programa, terça-feira, acho que ele já tinha sido indicado, né? Acho que sim, nós até falamos sobre ele. Sim, falamos Por sobre que essa demora tão grande da posse, né? Eu vi especulações de que surgiram denúncias de que ele tinha problemas fiscais aí, de dívida tributária, inclusive dívida de INSS, de uma clínica aí, de uma pessoa jurídica aí de que ele era sócio, né? Isso aí estava causando aí um certo embaraço, né? Você tem notícias se esses problemas aí dele foram superados, ou por que dessa demora? Eu tenho duas informações, né? Duas informações fora da imprensa. A imprensa divulgou duas coisas. Primeiro, o governo querendo encontrar um canto para o Pazuello, que o Pazuello não ser entregue aí, o Pazuello está respondendo a bastante inquéritos e tal, e cair no juiz de primeira instância e perder o fórum privilegiado. Tanto que falaram muito ainda criar o Ministério da Amazônia, Ministério da Amazônia e botar para o Pazuello. Olha, ele manda, em termos de logística, foi um caos na Amazônia, e a visita que ele fez com a Mayra Pinheiro lá também foi negócio de cloroquina, que até hoje aliás, a doutora Mayra Pinheiro, notícia que ela com Covid. Plena recuperação para ela. Também. Que não tome cloroquina, né? Nós almejamos isso também, porque, inclusive, com relação à cloroquina e vermectina, as notícias hoje no jornal são bastante contundentes com relação a hepatites fulminantes, pacientes aguardando transplante de fígado, fora alguns que faleceram. E isso já está gerando processo. Aqui no Brasil tem um processo de um médico, o médico ele conseguiu êxito no seu processo contra um paciente que queria obrigar ele a fazer uma receita, prescrever cloroquina, ele disse que não, e essa senhora colocou esse médico nas redes sociais e acabando com o bom nome do médico e tal, e ele entrou na justiça e conseguiu ter um resultado favorável. E nos Estados Unidos, que se fala também a mesma coisa, alguns médicos que utilizaram esses medicamentos que não foram aprovados para uso em termos de Covid, e as famílias dos falecidos, daqueles que ficaram com algum tipo de sequela, estão entrando e aqui no Brasil vai ser uma correria danada a respeito disso aí, não tenho a menor dúvida. Quero saudar aqui o Onísio Viana. Mas sobre o ministro... sim, do Pazuello. Eu quero só saudar quem entrou, antes que eu esqueço. Do Pazuello é o seguinte, primeiro é isso, estava aguardando, sem dúvida, que o Pazuello ficasse um pouquinho mais tempo, um pouco mais, assinasse aqueles contratos com aquelas empresas de fornecimento de vacina, tentar aliviar um pouquinho a barra dele, mas principalmente encontrar um lugar. Segundo, o presidente ficou um pouco incomodado com algumas primeiras entrevistas que o próprio ministro deu. Foi uma coisa meio assim, falando de isolamento, falando que ia ser ciência, não sei o quê. Depois ele degringolou de todo e aderiu ao discurso do Bolsonaro. Quando ele aderiu ao discurso do Bolsonaro, ficou mais fácil da nomeação dele. Segundo o seguinte, ele é sócio de empresas e não pode ter sócio de empresas e ocupar um cargo desse. Ele tem que sair da empresa, fazer o que eu fiz quando secretário,
secretário de saúde, eu saí da minha empresa e nem voltei depois que deixei a secretaria, não voltei mais, ficou com a família, com os filhos, com a minha esposa, eu não voltei. Mas quando eu fui nomeado, a primeira coisa que eu fiz, antes mesmo da nomeação, em dezembro de 2006, foi sair da empresa, pedir para sair, para transferir todas as cotas que eu tinha da empresa. E tem esse processo que surgiu, e ele como diretor de uma clínica, como você citou, tinha respondendo por questões fiscais, etc., que foi réu, e desses processos foi arquivado, mas outros prosseguiu. Ele deve ter, no mínimo, saído da empresa, que ele é sócio, pelo menos é uma coisa simples, deve ter saído, e o Pazuello, não sei se de hoje para amanhã não aparece no Diário Oficial alguma nomeação para ele aí, algum cargo importante que deixe com o foro privilegiado. Mas nós não temos uma expectativa muito boa com relação ao desempenho desse ministro, porque ele já teve um desgaste grande nessa primeira semana. Primeiro mostrou ser muito operante, primeiro aceitou isso, não é para aceitar, quando você é nomeado ministro, fica com outro, dividindo, conversa e tudo, não existe. Quer fazer uma transição? Passa e ele fica lá, a equipe fazendo transição. Então, infelizmente, não temos uma expectativa muito favorável com esse novo ministro. Com relação às vacinas que você citou, eu tenho um receio com relação à vacina que ia chegar da Índia, né? Porque a Índia já comunicou a Fiocruz que não vai cumprir o cronograma de encaminhar as vacinas já prontas para o Brasil. Já avisou que isso vai atrasar. E o último levantamento do Ministério já reduz em 10 milhões agora para abril o quantitativo de vacinas que nós teríamos para vacinar a nossa população. 10 milhões? 10 milhões a menos de vacina. A menos, 10 milhões a menos do que estava projetado pelo Ministério. Nós sabemos que aquela projeção do Ministério era fantasiosa, era fictícia, não existia aquela projeção, não tinha garantia do recebimento quantitativo que o Ministério colocava, o Pazuello colocava, né? Nós sabíamos que isso não seria possível. Agora, e agora está se confirmando. Uma coisa boa da gente, inclusive, divulgar aqui é que foram eliminadas praticamente aquelas suspeitas de que a vacina da AstraZeneca ela provocava coágulos, né? Uhum. Isso foi, ela chegou a ser suspenso em alguns países, mas parece que a própria União Europeia, esses países já eliminaram essa suspeita, né? Que foram casos assim isolados, pontuais, que não há uma correlação entre a ocorrência e a vacina. E também, outra coisa positiva é de que, pelo menos os testes, né, tanto a vacina da AstraZeneca como a Coronavac, elas protegem contra as variantes, tanto a variante já antiga, tradicional, como a P1, como a variante inglesa. É verdade. Tem a AstraZeneca, ela deu a volta por cima e os países que tinham sustado a aplicação voltaram. E ontem teve uma notícia importante, embora está sendo questionado pelos órgãos americanos com relação ao resultado de eficiência de 79%. O que é certo é que nos Estados Unidos ainda não foi aprovada a utilização da vacina AstraZeneca de Oxford. Não foi aprovada, mas deve ser nos próximos dias, porque os Estados Unidos está sendo um exemplo, os Estados Unidos, Israel e o Chile, 3 países que estão sendo exemplos em termos de vacinação. Os Estados Unidos deu um salto, e aí você imagina a mudança realmente de um presidente, né, de um gestor, né? O gestor anterior não tinha o menor interesse em divulgar o uso de máscaras, isolamento, tá certo? E negacionista também. O Biden entrou, colocou uma possibilidade de 100 milhões de americanos vacinados em 100 dias e conseguiu isso com 58 dias antes, conseguiu atingir esse êxito e vai vacinar. Né? O único diferencial que se pode assim suscitar vacinas não tinha no governo Trump, né? As vacinas elas só começaram a produção em larga escala a partir de meados de janeiro, já que
a vacina da Pfizer só teve a liberação pelo FDA americano, acho que em 6 ou 8 de dezembro, e aí demora algum tempo até que se agilize, né, que se tome as providências, né, toda a logística para iniciar a fabricação em larga escala, e a vacina da Moderna, acho que no final de dezembro para início de janeiro. O que realmente se suscita é que não tinha um plano de vacinação. Né? O governo Biden, quando assumiu, não recebeu um plano nacional, né, de vacinação. É verdade, mas mesmo assim no início de janeiro, quando já existiam vacinas de grupos prioritários, esse início foi realmente bastante lento e foi muito acelerado, e eu acredito que agora no próximo mês praticamente todo o grupo de risco já vacinado, e praticamente aqui 1-2 meses todos aqueles americanos acima de 18 anos, se bem que tem já testes até da Coronavac em criança também, outra notícia importante, que foram testados tanto a AstraZeneca e idosos, mostrando que a vacina da AstraZeneca é muito segura para idosos também, que no início tinha um certo receio, principalmente dos países da Europa, em utilizar essa vacina para idosos, e também receio de usar a vacina para gestantes, e agora está totalmente caracterizada que as gestantes estão entrando também agora, já nessa semana, no grupo prioritário. As gestantes vão receber a vacina também dos grupos prioritários. Então, à medida que o tempo vai passando, algumas notícias nessa área de vacinação, notícias boas, vão surgindo. A notícia que não é boa para o Brasil é isso, porque, por exemplo, agora vamos ter que suspender. Embora nós podemos louvar o Ceará, que muitas cidades já estão vacinando, né, idosos acima de 60 anos. Já chegou nos idosos acima de 60 anos. Várias cidades do interior do Ceará já estão vacinando. E aqui em Fortaleza está chegando na casa de 73, né? 73 acima. É isso. E está bem organizado, você recebe a comunicação em casa, vários familiares receberam, já tomaram a primeira dose, outros já tomaram a segunda dose, e eu acho que nós alcançamos no Brasil, inclusive ontem, acho que anteontem, 500 mil aplicações da primeira dose, né? Nós estamos chegando aí perto de 6 e tantos, vamos atingir 6 e poucos %. Se tivesse vacina suficiente, nós temos condição de vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Nós temos condição, o Brasil tem condição de vacinar muito mais do que isso. Estamos vacinando na casa de 400, 500. Nas campanhas de vacinação tríplice da BCG, se vacinam 10 milhões de crianças num sábado. A Jaqueline Filomeno está perguntando qual a previsão da terceira fase. Bom, se tiver vacina que consiga vacinar aí os idosos acima de 60 anos, começa a terceira fase, que são os portadores de comorbidade e outros grupos específicos. A previsão é a seguinte: em alguns municípios isso pode até acontecer, já passar para a terceira fase, porque alguns municípios já vacinaram todos os profissionais de saúde, já estão vacinaram os idosos acima de 75 anos, já estão vacinando os idosos agora acima de 60 anos, então rapidamente, chegando vacina, nós vamos conseguir vacinar a terceira fase, né, que são as pessoas, principalmente portadores de comorbidades e outros grupos específicos que estão colocados. O estado do Ceará comprou, né, fez um contrato para aquisição diretamente do laboratório que representa a Sputnik 5, né? Disse, acho que 5.800.000 doses, né? E se não me engano, pelo que eu li, 1 milhão dessas doses já devem chegar em abril, no mês de abril, o que vai ser muito bom, vai ser um impulso muito grande, né? 1 milhão de doses, o reforço muito mais do que nós já vacinamos até agora, desde o início. O reforço. É o reforço dessa essa remessa. É o reforço da compra dos governadores e alguns prefeitos. Já que ele está dizendo que leu que quando completa 75% de uma fase, já se inicia a próxima. Se tiver garantia de vacina, sim. Se tiver garantia de recebimento de vacina, já dá para iniciar, né? Mas não parece ser essa situação no momento, principalmente com essa notícia do laboratório Serum e da Índia, que vai atrasar o fornecimento das vacinas para a Fiocruz. O Butantan continua produzindo
e produzindo em alta escala, mas pode ser que a Fiocruz tenha um atraso, tanto o recebimento das vacinas do IFA para fazer as próximas fases da vacina, como receber já as vacinas prontas da Índia. Já que nós recebemos da Coreia do Sul as primeiras doses do consórcio da Organização Mundial da Saúde. Essas vacinas também chegaram, ainda com quantitativo pequeno. Na realidade, o nome do consórcio é COVAX, né? COVAX Facility. COVAX Facility. Eu até pensava que COVAX Facility era o nome da vacina, né? Mas COVAX Facility é o nome do consórcio. É o nome do consórcio. Que era um laboratório que tinha esse nome, né? E as que nós recebemos foram exatamente também, né, da AstraZeneca. Da AstraZeneca, exatamente da AstraZeneca, encaminhada pelo Ministério da Saúde. Existe uma interlocução aberta do Senado brasileiro, através do presidente do Senado, com a vice-presidente dos Estados Unidos, que é a Kamala Harris, né? Que também é presidente do Senado, né? Porque lá o vice-presidente da República também acumula a função de vice-presidente do Senado. Daí houve essa interlocução entre o presidente do Senado brasileiro e ela, para que se dê prioridade ao Brasil na venda do excedente de vacinas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos adquiriu um número muito maior do que a sua população, né? Inclusive, parece-me que até as vacinas, eles pouco vão usar as vacinas da AstraZeneca, Oxford, né, que eles também adquiriram, né? E isso que o governo brasileiro o Senado, né, está tentando adquirir, né, parte dessas doses. É verdade. Os americanos, como o canadense também, e outros países, têm muito mais vacinas do que o necessário para vacinar, inclusive com duas doses. Um bastidor aí que eu soube, né, era de que, como existe toda essa indisposição do governo brasileiro com o governo americano, aliás, do presidente do Brasil com o presidente Biden, né, que essa compra, essa negociação seria feita através do consórcio de governadores. Verdade. Bom, deixa eu saudar aqui o Jetson Albuquerque, Doutor Arruda, excelente profissional, forte abraço dos que compõem a Secretaria Municipal de Saúde de Itapipoca. Vai um abraço aqui a todos aqueles que compõem a Secretaria de Saúde de Itapipoca que estão assistindo o programa. Doutora Leila, doutora Diane, doutora Vanucci, todos que fazem a Secretaria Municipal de Saúde, o Jetson também. O Josimeiro também está dizendo grande médico, tem muitos comentários no Facebook aqui da rede Bom Demais. Zé Maria, um minutinho para falar da decisão agora final, para fecharmos o programa. A decisão que terminou há poucos instantes da segunda turma do STF, que considerou o juiz Sérgio Moro parcial. Bem, resumindo, de que se tratava esse julgamento? Tratava de um pedido da defesa do ex-presidente Lula de um habeas corpus pedindo para que reconhecesse a parcialidade, ou seja, do juiz Sérgio Moro, né? Ou seja, que o juiz Sérgio Moro não conduziu-se, né, com a devida imparcialidade, né, com a devida insuspeição, né, na condução, na presidência dos trabalhos dos processos que envolvem o juiz, o ex-presidente Lula. Então, esse julgamento estava empatado em 2-2, ou seja, 2 votos favoráveis à suspeição do juiz Sérgio Moro, 2 votos contrários. Foi desempatado hoje com o voto do ministro, né, Cássio Nunes Marques, que é novato, né, assumiu na vaga do ex-ministro Celso de Mello, pediu vistas no início do julgamento, acho que 2 semanas atrás, e agora retornou e votou pelo não procedência do pedido. Só por outro lado, a ministra Carmen Lúcia, que já tinha votado anteriormente pelo não acatamento do pedido, ela entendeu que novas provas surgiram, novas evidências surgiram no processo, e ela realmente reverteu a decisão dela e reconheceu a suspeição. Aí desempatou para o outro lado, né? Desempatou no sentido de reconhecer a suspeição. Ela tinha alegado no primeiro momento
de que esse pedido ele se fundava em provas ilegais, porque foram obtidas de forma foram obtidas por meio de interceptações telefônicas clandestinas, que são aqueles áudios aí do Vaza Jato. Mas agora ela se fundou noutras razões, né, que foi exatamente a questão de interceptações até legítimas, quando digo legítimas, legais, feitas, legais assim, procedimentais, né, dentro do procedimento do processo, feitas nos escritórios de advocacia do ex-ministro, né, que ela considerou ilegais, ou seja, fruto aí uma ação que ela entendeu suspeita, da divulgação divulgação precipitada da delação premiada do ex-ministro da Economia e da Casa Civil, Antônio Palocci, né, que comprometia a defesa do presidente Lula, né? E também a outra razão que ela justificou foi a condução coercitiva do ex-presidente Lula, que ela achou uma medida realmente tendenciosa, né? Bem, o resultado prático disso daí, o resultado prático é que se essa decisão não for revertida num recurso para o Pleno, né, para o Pleno do STF, se ela for mantida, todas as decisões, todos os atos do ex-juiz Sérgio Moro no processo dos processos do ex-presidente Lula são nulos, né, não são aproveitáveis, né? Eles poderiam ser aproveitados, né, pelo novo juiz que vai assumir os casos, juiz do Distrito Federal. A depender dele, podia aproveitar depoimentos, testemunhas, documentos foram rolados. Agora não pode aproveitar nada. Então, o processo volta literalmente à escala zero e bem possivelmente ele não terá assim uma continuidade efetiva, porque ele vai cair na prescrição pela idade dos presidentes Lula e pelo tempo. Doutor Zé Maria, agora, essa decisão, ela diz respeito, ela vale só para os processos do ex-presidente Lula, mas com toda certeza, os demais réus da Lava Jato, que foram condenados ou não, tanto as empresas quanto as pessoas físicas, vão requerer, né, o reconhecimento nos processos dele da mesma suspeição, porque são processos todos conexos, né? Os processos do ex-presidente Lula são processos isolados, são processos que estão dentro de um bojo aí, de uma operação Lava Jato que tem os mesmos objetos que são investigados, são desvio de recursos de operações da Petrobras. Então, muito possivelmente, né, como são o mesmo juiz, são os mesmos procuradores, né, muito possivelmente alguns desses réus vão conseguir também a imparcialidade do juiz Sérgio Moro. Os processos terão também a decretação de nulidade. É uma novela aí que... Vamos aguardar, doutora Maria. E vamos conversar na próxima semana. O presidente Lula foi excepcional, né? Foi realmente tudo aquilo que ele alegava, que era perseguido politicamente, que o juiz Sérgio Moro perseguiu, foi tendencioso, né? Tudo isso ele conseguiu comprovar, conseguiu o reconhecimento do Supremo. Pronto, vamos conversar na próxima semana, já são 8h23, 20 horas e 3 minutos, estamos passando o programa. Não foi possível dar uma justificativa que a doutora Leila Carla, secretária de Saúde de Itapoca, entrasse no programa. Fica o nosso compromisso e o nosso convite para a doutora Leila Carla, secretária de Saúde de Itapipoca, participar na próxima terça-feira, a partir das 19 horas, desse programa. Vai um abraço aqui a todos da Secretaria Municipal de Saúde de Itapipoca, meu querido amigo prefeito Felipe Pinheiro, a todos que fazem a gestão municipal, a todos que trabalham no Hospital São Camilo, todos aqueles profissionais que estão na linha de frente nessa batalha pela saúde da nossa população. Então, Zé Maria, obrigado aí, até a próxima semana. Obrigado. Com mais um
Saúde em Dia, encontro marcado. Saúde para todos, que nós possamos trazer notícias melhores. Abraço para todos, até a próxima semana. Abraço. Tchau, tchau. Programa Saúde em Dia. Oferecimento JA Imobiliária. Excelência e credibilidade. Loteamentos, Morada das Flores, Fazendinha e Flores. Pertinho de tudo que você precisa. Nossos loteamentos são devidamente registrados. JA Imobiliária. Rua Antônio Oliveira Guimarães, 1541, Fazendinha, Itapipoca, Ceará. No Instagram, Imobiliária JA.